Fala pessoal, meu nome é Maria Rita, eu sou designer e empreendedora há cerca de 3 anos e eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre a história da Nike, porque eu fiquei obcecada por esse livro que eu li, do criador da Nike, Phil Knight, o nome dele. E aí, esse livro, ele traz muitas reflexões para quem empreende, porque ele narra literalmente a vida de uma pessoa que sofreu, né? Ele sofreu talvez mais porque na época dele não tinha internet, não tinha facilidade, não tinha conhecimento a rodo como a gente tem hoje, para construir uma coisa do zero, a chegar numa empresa bilionária e talvez uma das empresas mais, talvez não, né? Uma das empresas mais valiosas do mundo. Então, Phil Knight é um cara que, sei lá, passou de um desconhecido para um cara que eu comecei a admirar extremamente. Ele ainda é vivo, enquanto eu estou gravando esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu queria trazer para vocês algum ensinamento que a gente pode tirar da história dele, né? Do que ele viveu e até uns conselhos que ele mesmo dá nesse livro maravilhoso. Então, eu queria fazer isso hoje, né? Para quem empreende, esse livro aqui é uma pérola, tá? Então, se você empreende, está pensando em começar a empreender, isso aqui é o puro suco do que é você empreender, o que é você passar por sufoco, perrengue e mesmo assim vencer. Essa história é maravilhosa, então eu queria trazer alguns pontos que a gente pode usar no nosso negócio, até na nossa vida, principalmente na nossa vida, com o Phil. Tá? Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Vai ter muito conteúdo, não só como esse, mas alguns outros assuntos aleatórios por enquanto, mas que são coisas que é do meu dia a dia e é do que eu vivo todo dia, tanto trabalhando quanto na minha vida pessoal. E vamos começar com os pontos dele. Eu vou citar algumas... vou trazer um conselho que ele dá no fim do livro. Vou trazer alguns pontos importantes também. Uma coisa que eu acho importante, né, a primeira coisa talvez a citar, como Phil, a personalidade dele, o criador da Nike, o cara lá, o magrelo, o tom de cabelo cacheado, como ele mesmo se denomina, conseguiu fazer a Nike ser quem ela é. Se você, sei lá, tirar 2 minutos, 5 minutos do teu dia, abrir o Instagram da Nike, ele tem até hoje um perfil de corridas, e tem até uma campanha recente que saiu sobre corridas, e se você for ver, Phil, o tempo todo, a Nike, eu falo Nike, né, porque hoje ele não tá mais no comando, mas a personalidade dele conseguiu se transferir para a Nike. A Nike hoje só é o que ela é, porque uma pessoa um dia acreditou totalmente, verdadeiramente no sentido dela para o mundo. Ele precisou literalmente imaginar como seria o mundo, a forma que ele acredita, e ele conseguiu implantar isso no mundo. Isso é maravilhoso. Por que eu falo isso? Se você for parar pra ver esses comerciais da Nike, não tem falando... Claro que tem, tá? Ela precisa. Mas, no geral, as campanhas é falando sobre como as pessoas se sentem. Como é o sentimento, se for tênis de corrida, né? Como é o sentimento das pessoas quando estão correndo. Tem outra campanha que foi simplesmente você pegando o tênis de manhã cedo, saindo devagarzinho de casa, botando o tênis 5 horas da manhã, a rua vazia, você fazendo cuidado para não fazer barulho dentro de casa, para sair, né? Colocando o tênis, olhando para aquela rua vazia, sem ninguém na rua, e você começar a correr. E chegar ofegante depois de uma corrida. Esse sentimento, para quem corre, você consegue identificar totalmente. E quem está presente nesses momentos com você é a Nike, é a pessoa que acredita, né, que persiste, que continua, que quer que você avance e que você apenas faça. Você olha para aquela rua vazia e fala assim, caraca, eu quero voltar para casa. Mas você vai lá e continua. E quando eu vi essa campanha antes de ler o livro da Nike. Quando eu comecei a ler o livro da Nike, parece que tudo fez sentido. Porque um dos conselhos que o Phil fala, eu vou até ler para vocês aqui, ele dá esse conselho no fim do livro. E para você ver como realmente a Nike é essa personalidade, essa personificação de uma pessoa numa empresa, numa marca. Ele fala a seguinte frase, eu vou ler aqui para vocês. Desde que todos chamem a sua ideia de maluca. Apenas continue, não pare. Nem pense em parar enquanto não chega lá. E nem pense muito sobre onde fica esse lá. O que quer que aconteça, não pare. Qual é o slogan hoje da Nike? Just do it. Apenas faça. Apenas siga. Olha o que esse cara tá falando. Você acha que a Nike hoje é personalidade de quem? Foi tirada do além e ela quer vender só sapato? Não, cara. Isso aqui é a história de um cara que acreditava nisso. Fez isso a vida dele inteira com uma empresa que foi o que? Ele não parou. Ele tava lascado, sem dinheiro, devendo a banco, devendo a empresa. E ele não parou. Ele poderia ter... Fala, não, tá, tudo bem, perdi, não é pra mim vender tênis, vou ter que parar. Não, ele não desistiu, ele não parou um segundo da vida dele até a Nike ser quem a Nike é hoje. Então, olha essa personalidade dele na Nike, olha o que ela tá falando, apenas continue. Então não é do além, sabe? Tem um porquê muito forte dele, disso de apenas continue, não pare. Don't stop, siga, e você vai conseguir. Você consegue fazer, você consegue continuar. Se você continuar, você vai conseguir chegar lá, mas não pensa onde é esse lá. Apenas faça, apenas continue. Que é hoje o slogan da Nike. Então, assim, isso é como uma marca consegue, de fato, ter essa personalidade, ser única, ser diferenciada, porque ela é realmente a manifestação, né, de uma crença muito forte em algo.
E a Nike é exatamente isso, tá? Vamos para o segundo ensinamento que a gente consegue tirar desse livro maravilhoso, que é: coisas boas levam tempo. Como assim coisas boas levam tempo? Hoje na internet é muito fácil a gente ver todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo fazendo, sei lá, milionário com 14 anos, bilionário com 20 anos. É muito fácil a gente ver isso, a gente tá o tempo todo se comparando e achando que o sucesso é do dia pra noite, é rápido, é assim que acontece, só que não é assim. Coisas grandes, coisas realmente valiosas que são capazes de mudar o mundo, leva muito tempo, né? Claro que tem pessoas que fazem sucesso, sim, muito cedo, fazem esse tipo de sucesso, mas talvez esse tipo de sucesso não seja as coisas que vão mudar o mundo do dia pra noite, sabe? Porque as coisas que realmente levam sucesso demoram muito tempo, como é o caso do Phil, que demorou 7 anos só com uma empresa que nem se chamava Nike, até a Nike surgir. E sei quem é mais hoje, tá aí mais, sei lá, 50 décadas no mercado. Então ele realmente precisou de tempo, de teste, de errar. Esse cara errou tanto. Ele errou tanto nesse livro, você não tem noção quanto ele errou e quando ele fracassou. Mas ele não parou. Então é isso. Coisas boas levam tempo, até que a Nike é o exemplo puro disso, que ela levou muito tempo pra nascer e muito tempo pra fazer sucesso como ela faz hoje. Outra coisa que eu acho interessante é que hoje, né, principalmente hoje, as pessoas acham que é muito difícil criar algo do zero. A gente fala assim: não, já existe tudo, o que é que eu vou criar? Só que imagina como era isso, como era essa percepção de inovação há, sei lá, 100 anos atrás, 50 anos atrás, tá? Na época de filme, 1960. Cara, eles falavam a seguinte coisa: a Nike Air, que é a linha da Nike que tem o solado, que tem bolhas de ar, já é normal isso, não só a Nike, outras marcas já tem esse tipo de solado, né, que é para impulsionar atleta e tudo mais. Mas quem nasceu com esse conceito foi a Nike. E como é que chegou esse conceito da Nike, né? Chegou um cara chamado Rudy, na empresa da Nike, ela já era grande e tudo mais, e falou assim: eu desenvolvi um solado à base de ar. O pessoal, na primeira vez que viu isso, ficou tipo assim: o que esse cara tá falando? Esse cara é louco. Quem é que vai usar o ar no solado? Não tem. Naquela época isso não existia, isso não era possível. Ninguém nunca tinha pensado naquilo. Então eles veem a inovação nesse sentido como algo assim, sabe? Da onde é que isso vai dar? Só que o Phil gostou muito da ideia dele e achou que aquele cara tinha certeza do que ele tava falando. E eles começaram a fazer os testes. Os testes, até que viram que realmente funcionava. Então, naquela época era muito difícil imaginar o que poderia ser criado. Até que eles começaram a criar essas ideias malucas que eles tiveram. Então acho que é a mesma coisa com hoje. A gente acha que a gente não consegue fazer algo novo. Mas talvez a gente ache isso porque a gente tá o tempo todo achando que não vai dar certo. Sabe? Pensando: não, alguém já fez. Ou então, não, isso aqui é uma ideia maluca. Como ele achou também, ele mesmo chamava a ideia dele de maluca há um tempo atrás. E veja a Nike, o que é o fruto dessa ideia maluca. Então às vezes eu acho que basta só a gente acreditar um pouquinho mais nessas ideias malucas que a gente tem, que possa ser que isso venha a um dia se transformar em alguma outra coisa que possa mudar um pouquinho o mundo. Mudar um pouquinho com a sua visão o que você gostaria que fosse o mundo ideal, sabe? Então acho que é isso. A inovação muda com o tempo, o sentido de inovação, mas que desde sempre é algo visto como impossível, até alguém fazer. Eu acho que os outros dois ensinamentos que a gente consegue tirar desse livro, eu até falei já um pouco disso sobre o vídeo de Mark, que tá aqui no card, aqui, que é: seja obcecado pelo propósito de você fazer suas coisas. O Phil fez isso, ele conta isso no livro o tempo todo, que ele não dormia, ele crucificou horas e horas, já a vida inteira dele, basicamente, podemos dizer assim. Ele passou dedicando a fazer isso dar certo, a tentar melhorar os calçados, fazer mais pessoas usar o calçado dele, porque era o melhor para as pessoas, ele acreditava nisso. Que os calçados que eles produziam eram melhor para os atletas, era melhor para as pessoas. E esse sentimento de espírito, né, de espírito de esporte, de estar em movimento, de querer vencer. Ele levou essa visão dele para o mundo, esse propósito moveu ele. Talvez se na primeira vez que a empresa japonesa lá tivesse parado de vender tênis para ele, e ele não fosse um cara obcecado pelo propósito dele com tênis e com esporte, ele teria desistido. Ele teria largado, ele iria fazer outra coisa. Mas não, ele tinha um propósito muito claro, muito forte dentro dele, e foi isso que moveu ele durante tantos anos, cara. Então acho que é por isso que é tão importante a gente tentar encontrar esse propósito, porque isso, e ele mesmo fala, é isso que vai fazer você não parar. É isso que vai fazer você caminhar pra esse lá sem você saber onde esse lá é, cara. Só você que você não vai parar, até você achar. Pode ser que, sei lá, você encontre isso com 30 anos, com 40, com 50, mas você vai ficar em movimento até você encontrar ele. Quando você encontrar, você vai continuar com ainda mais certeza do que você está fazendo e por que você está fazendo. Então, ter esse claro senso de propósito e também não ter medo de começar pequeno. O cara começou a vender 12 pares de tênis. Chegou 12 pares
de tênis no correio, foi lá, correio, né? Na agência, que eles chamam assim, foi lá buscar o tênis e começou a vender. Ele distribuiu os primeiros pares, né, pra testar e tudo mais. E ele começou com 12, na garagem do pai dele, né, organizando as caixas lá e tudo mais. Ele começou pequeno. Ele não teve medo de começar pequeno. Ele não esperou pra começar a vender 1 milhão de caixas. Não, ele começou vendendo 12 caixas. 12 caixas de tênis. E você com medo de, sei lá, falar que você faz uma coisa e colocar isso no mundo, sabe? Falar que esse cara que você faz site. Fala que você faz site, mostra que você faz site e coloca isso. Fala o que você faz, sabe? Tem essa... Perca essa vergonha de só porque tô começando pequeno, não tenho um computador bom, não tenho um mouse bom, não tenho um não sei o que, não tenho uma roupa. Começa com o que você tem, que com o tempo você vai ter as coisas que você almeja, sabe? E também nem tem pressa pra chegar lá, nesse ponto que você sonha e você deseja, porque talvez quando você chegue, você fique perdido e sem saber o que buscar, sem saber pra onde correr, sabe? Já correu tanto, se eu cheguei lá, eu não tenho mais pra onde correr. Talvez essa corrida que seja tão emocionante, tão excitante e mova tanto a gente pra continuar em movimento. E eu acho que o vídeo é esse. Dá pra tirar muito, muito, muito mais coisa desse livro. É um livro fantástico, novamente. Se você não comprou, tem link aqui na descrição. Tem outras leituras minhas também. E acho que a maior mensagem desse vídeo é isso. Eu pegaria e colaria aqui, pá, o conselho dele. Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, seria o conselho dele. Pá, pega esse conselho aqui e segue isso aqui, né? Que é que desde que todo mundo chame que sua ideia é maluca, não pare, apenas continue. E não pense muito, não pense em parar enquanto chega lá. E nem pense muito onde esse lá continua, onde esse lá fica. Só não pare, apenas continue. O que quer que aconteça, não pare. Apenas continue. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Comenta aqui o que é que você achou, se você quer algum outro conteúdo nesse estilo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.